E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como estão as coisas por aí? Estamos aqui em mais um episódio do nosso Contabilidade Conectada 2026 e nós temos mais um participante aqui. Fica com a gente. Bem, pessoal, eu queria aqui trazer, né, e conversar com a pessoa que tem aqui, vai trazer umas coisas muito bacanas para nós com relação à consultoria. E eu gostaria que vocês conhecessem Paulo Baracati. E aí, Paulo? Olá, Saulo, tudo bem? Beleza. Obrigado pela oportunidade. É isso aí. Paulo Baracati é um parceirão aí de muito tempo. A gente tem coleciona algumas histórias, né, Paulo? Algumas, né? Algumas aí, né? Quase um livro. Exatamente. E aí ele participou com a gente no CC26, apresentou a sua empresa para nós, né? Lógico que tem um tempo ali rápido, né? Dentro de um dia de corrido de evento. E, né? Como prometido a vocês, nós estamos trazendo essas pessoas aqui para ele ter o tempo de qualidade aí de conversar sobre a empresa. Então, Paulo, esse momento é seu, esse momento para você falar. Fica super à vontade aí, tá? Conta um pouquinho desse seu projeto Baracati e tudo que você já vem desenvolvendo aí, cara. Legal. Apresenta para esse pessoal quem é o Paulo Baracati. Boa tarde. Vamos lá. Paulo Baracati tem quase 15 anos no mercado de restauração, né? De turnaround. Passando por vários projetos, ex-bancário, e decidiu se aventurar nesse mercado capcioso, né, onde o empresário tem toda a dificuldade, o empresário praticamente é um lobo solitário, né? Uhum. E a Baracati, da instituição Baracati, na verdade, são 3 anos apenas, mas a experiência do Paulo são quase 15 anos, né? E tudo aconteceu de uma forma muito natural, né? Sempre trabalhando em projetos pontuais, viajando praticamente o Brasil inteiro, até que naturalmente aconteceu o mercado pedindo. Vamos colocar a Baracati no ar, vamos colocar a chancela do Paulo Baracati no ar e tornar isso uma instituição, uma empresa. E aqui estamos. Já são aí 3 anos de muita luta, muitos projetos. Graças a Deus, prosperando, crescendo. E é isso. Né? É isso aí. E quando você fala projetos, né? Como que funciona? São projetos que foram acontecendo, projetos que foram entrando. O que é esse projeto aí? Qualquer área que a gente atua, né? Nós não somos auditores, na verdade, né? A Baracati, ela trabalha com restauração e gestão empresarial. Então, nós temos um viés muito grande na parte de controladoria e governança, tá? E também nós trabalhamos muito naquele ambiente que a empresa está quase a ponto de estar colapsado, quase a ponto de ter um fluxo de caixa desenquadrado, desencaixado. Então, nós não somos, falam muito que somos uma boutique. Não, somos uma empresa que atende o cliente da forma que ele mais precisa, né? Desde a implantação de uma controladoria, desde a parte de uma restauração de uma dívida, a parte de alavancagem financeira, captação de uma forma estruturada. Legal. Porque não adianta pegar dinheiro só por pegar, porque o banco tá lá só para você apertar o botãozinho do play, apertar o enter e pegar dinheiro. Tá fácil, né? No Brasil é muito fácil pegar dinheiro. Tentando caixa eletrônica, às vezes você entrou ali, já tá disponível pra você. Se apertar o botão errado, cai dinheiro, né? Tem. O detalhe é que só se apertar o botão ali do enter ali, tá lá disponível pré-aprovado, já cai na conta. Mas você não faz nenhuma previsibilidade, você não faz numa estrutura, assim, então, você pegar dinheiro por pegar, sem se organizar, às vezes o barato daquele capital de giro, daquela operação de longo prazo, sai caro no final, no próximo mês ou no final da operação, porque isso pode comprometer demais o seu fluxo de caixa. Além do mais também, a gente tem uma cultura da imersão, né? A Baracati, por ser uma empresa de gestão empresarial, não consultoria apenas, nós temos um viés de estar imerso na empresa. Então nós temos executivos financeiros que ficam alocados full time. O Paulo aqui roda todas as empresas, pode crer que realmente roda, né? Temos um back-office muito forte, uma controladoria muito forte por trás, são executivos de grandes empresas que já passaram. Então nós temos uma cultura, um viés, além das premissas muito fortes de boas práticas de mercado, nós estarmos dentro da vida da empresa. Já teve situações que o engenheiro de produção saiu de
de um forno de cal ali, tava inteiro, sujo, eu tava achando que era funcionário da empresa, mas quando eu vi era o nosso amigo, nosso colega lá, o engenheiro de produção. Então essa é um exemplo bem claro da forma que nós trabalhamos, né? Para que o empresário ele tenha a sensação e a confiança que ele não está sozinho. Porque o empresário, quando tem sócio, é um casamento. E que tem seus desafios, tem assim seus amores, tem toda essa situação delicada. Se não tem uma estrutura muito bem organizada, não tem uma governança muito bem estruturada, vai colapsar, vai entrar num desgaste, num conflito. É onde nós entramos, entendemos um pouco como é que está a cultura, fazemos ali uma parede, vamos dizer assim, né? Para que o empresário tenha essa segurança e conforto para fazer o que é de melhor. Vender, de repente, produzir, né? Ou qualidade, enfim. O empresário brasileiro, ele é desbravador do mar. Isso é verdade mesmo, porque o que o empresário faz dentro do ambiente do Brasil, rapaz, não tá escrito. Não tem. Não vou entrar na carga tributária aqui, que não é o nosso foco, deixa pro Saulão aí, dos contadores, Saulo aí, respondendo. Melhor não. Então é um outro podcast, né? Mas é difícil ser empresário no Brasil, né? E muitos dos empresários que cresceram, né, ou começaram do zero, ele começa aquilo que ele faz melhor, ou vender, ou produzir. E não tá olhando o financeiro, não tá olhando a contadoria, não tá olhando a governança. Não, tá indo, tá fazendo, vai que vai, vai que vai. Chega uma hora que a conta chega, chega uma hora que ele se sente acuado, não sabe para onde vai, para que lado vai. E aí é onde nós entramos, organizamos e principalmente não pré-julgamos o passado. Principalmente, porque o empresário, quando ele precisa de uma reestruturação empresarial, ele precisa de uma organização da empresa dele, ou ele tem que primeiro se convencer que eu preciso de ajuda. Entendi. Esse pré-julgamento, o que seria isso? Você criticá-lo por uma decisão errada que ele tomou no passado, entendeu? Então, se nós entrarmos, como a gente tem uma cultura da imersão, de estar envolvido dentro da empresa dele e sentíssemos parte, não posso pré-julgá-lo, não posso criticá-lo o passado, posso entender o passado para não cometer os mesmos erros, mas eu não posso chancelar aquilo como algo do que, olha, você fez errado, tudo bem, chegou até aqui, tá ok. Mas daqui pra frente, vamos fazer o certo. Vamos seguir pra frente. Porque quem faz isso é funcionário. E nós não somos funcionários, somos parceiros estratégicos na operação. É legal você falar isso, né? Porque é fácil a gente chegar, a empresa às vezes tá com algum problema ou, né? E por conta até de decisões, né? Mas a gente também não tava ali na decisão, a gente não sabe dizer qual foi a circunstância. O que fez ele fazer. E é legal você comentar isso, né? Então, assim, essa é o nosso viés, a nossa cultura, tentando tornar o Mar Vermelho um oceano azul ali, tentando fazer diferente, né? Ainda mais pelo que vem pela frente, pela reforma tributária, né? Então, não só olhar o caixa, mas nós olhamos a empresa como um todo, uma visão mais generalista, né? Não só o dia a dia do financeiro, mas tem ali a precificação, tem ali custo, tem os contadores, que são os grandes parceiros. Nossa, não é vilão, pelo contrário, precisamos deles para a operação. Então a gente procura movimentar todos os subsistemas, sistemas da empresa, todos os departamentos, para que juntos a gente trace ali um plano, uma estratégia eficiente para todos. Legal. Quem ganha com isso? O empresário, óbvio. Sim. Então, por isso que ele tem que realmente se convencer, né? Fazer uma reflexão, não seja ser um ato de humilhação interna, mas ele já tive casos realmente que ele foi feito tomou tanta atitude, na verdade, por falta de conhecimento, não é de má fé não, pelo amor de Deus, mas que quando eu cheguei para conversar com ele, ele estava tão preocupado do julgamento, da crítica, porque é criticado pelos amigos, pela família, pelos sócios, pelos funcionários. E foi, Paulo, o que eu faço? Foi, calma, vai dar tudo certo. Tem venda? Tem, então tudo dá certo. A gente arruma um jeito, vamos dar um jeito. Então essa é um pouco da Baracate aí, ao longo desse tempo que nós estamos no ar, tanto como Paulo, como instituição, empresa Baracate. E aí estamos crescendo, graças a Deus. Que legal. Agora você falou um ponto interessante, né? Pro empresário ele se convencer, né? E você tem uma dica de como tratar isso? Porque
Dependendo, às vezes, do empresário, ele chegou num ponto ali, ele começa a cair, e você usou a palavra humilhante, né? É até forte isso, né? Sim. Mas é uma sensação de... eu perdi esse jogo, né? O que eu vou fazer agora? Quem que vai me ajudar, né? E ele vai ter que abrir o coração para alguém, né? É difícil. É difícil. Você tem alguma estratégia, assim, alguma dica para poder conversar com um empresário dessa forma? O que eu faço, né? Eu que cuido muito mais dessa parte, né? Que tô mais próximo do empresário, né? Eu tento olhar para dentro da casa dele. Mas não no sentido de controlar a casa dele. Mas eu tento entender como está a estrutura familiar dele, como está a situação particular dele, né? Porque assim, a partir do momento que ele está numa situação delicada, ao ponto de ficar colapsado, ou ao ponto dele começar a ficar serasado, como diz, enfim, negativado, ou que já está, vai comprometer a renda da casa dele, vai comprometer a família dele, né? Então, eu procuro num... A gente é um pouco psicológico, né? Sempre que ser. Só não temos um divã no escritório, mas... Quase que um Dr. Paulo, não é mais, né? Mas o intuito e a estratégia, na verdade, uma estratégia não capciosa, uma estratégia, na verdade, na minha opinião, humanitária, né? De entender, né, como é que tá a vida dele, para que ele tenha a cabeça boa para trabalhar. Sim. Porque o empresário, se ele teve lá 5, 6 anos da sua jornada e levou a empresa de um ponto a outro, ele tem muito mérito. Sim, verdade. Por mais que, de repente, ele tenha tomado algumas atitudes que venha... Aquilo existe por conta dele, né? Exatamente. Então, assim, vamos lá, vamos olhar. Você chegou até aqui, então ok. Então agora eu vou ajudar, aí vem ali a nossas... diferenciais, né? A gente dá uma estrutura familiar mínima para ele, dar uma condição, né? Porque ele não tem cartão de crédito, ele não tem um cheque especial, ele não tem nada, não consegue alugar um carro. Gente, é delicado. Cá entre nós, né? Sim. Não conseguir fazer uma viagem. E quando a gente fala da família inteira, né? Fala da família Filhos, inteira, né? E tudo, né? Já passamos por várias histórias sobre isso, né? Então, e muitas das vezes a família sai toda dentro do negócio. Sim. A mulher pode não estar, mas usufrui daquilo porque está cuidando da casa, que também é uma atividade muito lisonjeada por causa que cuida da casa para estrutura para o marido. Sim. A hora que ele vem para dentro de casa, com toda a preocupação do trabalho, com a empresa sem saber para que rumo vai, a família percebe. Sim. Só que qual é o primeiro ato? Cobrar uma reviravolta, cobrar uma atitude. E ele começa a cobrar atitude, tentar fazer atitude. Aí fala com um, fala com outro, fala com um. E aí começa a virar aquele monte de informações na cabeça, tentando aquele caldeirão fervendo, que a panela de pressão vai explodir. Então eu procuro entender um pouquinho mais, ficar mais próximo de uma forma mais humanitária, não tão fria, mais próximo para que a gente consiga transformar a vida deles mais calma, porque eles já têm uma sobrecarga da empresa muito pesada. Sim. Não é? Bastante mesmo. E você fez eu lembrar de uma frase que eu ouvi, eu não vou lembrar quem que falou pra mim, desses entradas e saídas assim de conversas, né, com consultores, mas que o interessante de cuidar dessa parte de da pessoa física, né? Sim. Que nós estamos lá para trabalhar a pessoa jurídica, que foi o que demandou a demanda da Baracate, por exemplo. Exatamente. Né? Mas tem a pessoa física ali, né? Porque quando a gente entra e não cuida da pessoa física, né? Quando ele tá com a empresa, ele tem um problema, né? Sim. Se ele não resolver a pessoa física, ele tem 2. Sim. E aí ele vai ter que o dia dividir em 2 problemas. Se você reduz o problema da pessoa física, ele vai ter um problema. Exatamente. Focar, né? E eu acho que isso daí potencializa o sucesso dessa reestruturação, né? Com certeza. E fazendo aqui uma análise bem rápida aqui de última hora de todas as empresas no qual nós já passamos, a maior parte que deu sucesso foi porque realmente o empresário estava disposto, de coração aberto, e abriu seu coração, lógico, dentro das suas seguranças, na verdade, da vida particular, né? Não é para olhar status de conta, não é isso, não é para saber quanto gasta no mercado, pelo amor de Deus. Mas ele abriu com a gente as dores, e através das dores deles nós conseguimos sanar, que deu o quê? Condição para ele trabalhar. Então ele voltou muito mais com vontade, com esperança, e com certeza o negócio prosperou. Porque ele estava seguro que a retaguarda estava organizada. Sim. A retaguarda estava, não, eu posso ir porque eu sei quem segura minhas pontas aqui. E qual a consequência disso? Uma virada de chave, um projeto que hoje tá tranquilo,
a empresa está fluindo sozinha, está andando bem, tem mercado, está prosperando, né? E aí, então esses pontos que a gente olha de diferente, sabe? Não só números, não só planilhas, não só exatas. Nós temos que também ter ali um lado, tem que ter esse viés, na verdade, e essa oportunidade de dar esse suporte para eles também, porque precisa, porque não separar a família do trabalho é difícil. É difícil. Não, muito legal esse bate-papo. Acho que é importante que, inclusive, a gente lê bastante sobre o grau de endividamento brasileiro, né? E hoje de manhã até coloquei no meu Instagram lá que o Brasil, né? A Instituição Brasil, ele está em terceiro lugar na América, né, Latina de país endividado, né? Sim. Então você vê assim, uma cultura, a gente tem o povo endividado, que a gente já vê essa estatística há um bom tempo. Sim. E a gente vê o nosso país, que é administrado pelo povo endividado. Povo endividado. E aí você vê assim que é uma característica, né? E aí eu, pensando nisso, fazer uma pergunta para você com relação a essa linha do tempo, né? Porque você tem, né, dentro do seu escopo, você cuidar da empresa que ela quer só uma gestão profissional, né? Okay. E tem aquela que está realmente precisando de uma reestruturação, né? Qual o conselho que você dá nessa linha do tempo? Porque assim, tem como a pessoa evitar nessa linha do tempo? Em qual momento que ela poderia chamar a Baracate, por exemplo? É lógico que na reestruturação ela chamaria mesmo, né? Sim. Mas estão sentindo alguma coisa. Preciso evitar isso, né? Sim. Qual que era o momento ideal que a Baracate poderia entrar para evitar esse estresse, por exemplo? Tem alguns sinais, na verdade. A gente faz um diagnóstico, né? Primeiramente, o ideal seria fazer um diagnóstico. Então, eu vou falar de algo bem geral aqui, tá? Mas para você ser um pouco mais detalhista na argumentação, você teria que ter um diagnóstico que a gente faz. Mas tem alguns sinais. O empresário precisa conhecer o seu ciclo operacional, o seu ciclo financeiro. Ele tem que ter a visão dos meios circulantes, que são o quê? Quando tem duplicado em carteira, como é que está o seu estoque, o que tem para pagar, né? Como é que está o seu endividamento, qual é a composição do seu endividamento. Ele vai ouvir muito e ouve muito. Quero um capital de giro para fazer um colchão. É ideal? Não é ideal. Porque capital de giro é para investimento. Quer operação estratégica, estruturada para o dia a dia, para a matéria-prima, é uma outra operação. Então, assim, ele tem que entender ali o perfil da sua operação. E no diagnóstico a gente pega isso. Por quê? Porque qualquer investimento que você venha fazer, tem que ter um plano para isso, porque no mês seguinte vem a conta para pagar. Entendeu? Então, como é que o empresário pode perceber para chamar a Baracate antes que o negócio degringola de uma vez por todas, né? Fique mais difícil. Ele entender a movimentação do caixa. Como é que tá ali, se ele tem necessidade, se ele antecipa 100% das duplicatas ou o cartão, se de repente é uma empresa que faz operação com cartão. Ele tem que entender qual a necessidade dele não ter uma previsibilidade do dia a dia. Se ele já não começa a ver o dia a dia ou 15, 20, 30 dias para frente, você não consegue montar um fluxo com fatos, porque tem aquele fluxo que você faz com pipeline de vendas. Eu preciso vender tanto para poder pagar tanto. Sim. Mas tem aquele fluxo que é o fluxo mais saudável, menos traumático, eu tenho tanto de duplicados a receber, tanto de faturamentos a receber, com o que tem para pagar. Aí sim, ele começa a organizar e ver, não está fechando. Vou precisar de um aporte, vou precisar de uma venda diferente ou uma venda à vista para poder cobrir. Isso já são sinais que ele está entrando em colapso. Isso já são sinais que ele pode acontecer dele começar, não a precisar da Baracate, mas ele pode começar a abrir a porta ali de ter algum desencaixe um pouco mais crítico. Quando a empresa está em dificuldade, como é que ela entrou nisso? Só para a gente deixar claro. Ela não entrou de um dia para a noite. Ela vem dando sinais ao longo do tempo. Certo? Como se fosse... É algo que às vezes muitos empresários não percebem. Quando chega a conta, é de um dia para a noite. Aí, por que chegou nesse ponto? Mas ele não viu os sinais que aconteceram anteriormente. Então, os sinais são esses. É você entender quem gerencia por DRE, gerencia do passado, que já foi. Já foi, né? Agora, quem gerencia a empresa pelo fluxo de caixa, porque está acontecendo, é o dia a dia, por isso que ele é dinâmico. Você faz ele hoje, amanhã pode mudar. Pode mudar. Muito legal, Paulo. E é legal que a gente começa a falar, já vem pensando muitas situações que a gente... Tá matutando bastante. Dá para ficar aqui um dia tranquilo, né?
Mas dentro desse mundo, né, de reestruturação, disso, né? A captação de recursos, que até que você comentou já no começo, é um negócio que tem que ser bem estratégico, né? Bem estratégico. E que você falou bem legal, a conta vem, né? E tem muito empresário que às vezes, principalmente no final do ano, 13º, né? E começa a ter essa necessidade de caixa, né? Que teoricamente não deveria ser dinheiro de terceiro, né? Sim. O dinheiro de terceiro deveria trazer mais receitas, mais coisas do tipo, né? Exatamente. Mas assim, ele tá sem dinheiro hoje. Qual o conselho que você daria pro pessoal? Eu tô sem dinheiro, por exemplo, nós estamos quase no meio do ano, né? Ele sabe que 13º tá aí, ou outros pagamentos. Sim. Ele conhece a sazonalidade de pico, né? Tem empresa, por exemplo, que começa o ano, no primeiro trimestre, sem faturamento, né? Exato. Pra depois começar, né? Se você pegar a indústria de brinquedos, eles faturam 4 meses para sustentar 12, porque nos 8 primeiros meses não tem faturamento, Exato. não tem venda, não tem nada. Igual papelaria também, né? Mesma coisa. Volta às aulas, tem que aproveitar bem esses ambientes aí, né? Isso aí. E tem algum conselhinho, mesmo que seja, né? Seja uma consultoria grátis aí, né? Falar que o pessoal devia sair, assim, terminou de assistir aqui com a gente, né? E vou fazer um teste, vou fazer isso aqui para chegar em casa, vou fazer isso. Pra chegar na empresa, vou fazer uma reunião, o pessoal vai assistir o podcast. A rastreabilidade. Muitos já ouvem falar muito sobre rastreabilidade. A rastreabilidade do dinheiro. Não só a rastreabilidade do produto, mas você fazer uma reunião onde você entende o seu ciclo operacional, comentei com você no começo, lembra? Sim. Tem que entender o ciclo operacional e o ciclo financeiro. Por quê? Porque você precisa de dinheiro para você comprar matéria-prima que vai gerar faturamento, você pega um dinheiro pontual para aquilo e aqui. O que não pode fazer, você pegar um capital de giro para pagar em 24 vezes para comprar matéria-prima que você vai pegar agora, vai faturar agora, só que você não vai vender em 24 meses. Sim. Entendeu? Sim. Então você criou um compromisso, uma parcela, sem ter um crescimento de faturamento. Sim. Então, a dica que eu dou aqui numa consultoria, como o Saulo comentou rapidamente, se você está precisando de recurso, de dinheiro, de estar no desencaixe do fluxo de caixa, poder pagar fornecedores ou pagar folha que seja, chama o seu comercial, vê qual a projeção de venda para ele a curto prazo e pega um dinheiro a curto prazo. Vai ser mais caro, Paulo? Sim, pode ser que seja mais caro que o capital de giro. Né? Faz a conta lá de juros ao mês por pontual, sim. Só que você tem a segurança que você não está endividando a tua empresa. Porque você tem algo garantido, que é as vendas a curto prazo que vai cobrir esse recurso. Legal. É o mesmo princípio do sócio, né? O sócio que aporta. Eu te dou dinheiro, me devolve o dinheiro. Do dinheiro, me devolve. Esse vai e volta é extremamente importante, porque isso chama-se rastreabilidade. Peguei dinheiro para comprar matéria-prima, gerei faturamento, recebi, paguei. Te devolvi. Acabou. Você não endividou a empresa. Legal. Então legal. é um pequeno conselho aí. Muito bom. Aí. Gostei bastante. E Paulo, dentro desse contexto, então, voltando agora, né, para o evento, para o patrocínio, para sua participação lá, muita gente conversando, né? Entendendo o trabalho da Baracate, foi bem legal mesmo, né? E eu acho que teve muitos insights ali, né? Então, para quem não conhece o evento ou quer participar do próximo evento, mas é um momento que os patrocinadores participam também, né? E contando um pouquinho da história e tal, né? Só que é bem rápido, é um pitch bem rápido. E depois eles têm esse tempo aqui para falar. Mas o nosso tema nesse ano foi falando sobre virada de chave. Esse foi o grande tema, uma inspiração que veio principalmente pelas mudanças que o empresário vai ter que ter na reforma tributária. Então esse tema veio para realmente mexer um pouco com eles. Eu venho acompanhando alguns grupos de empresários que estão dispostos a virar essa chave, essa mudança de gestão que a reforma traz. Mas eu queria ouvir de você, e é legal o pessoal conhecer também, eu estou trazendo todo mundo aqui perguntando, né? Você já teve uma história de virada de chave? Algo que para você foi impactante, realmente que mudou, né? Do A ao B, você fez essa mudança, que quer compartilhar com o pessoal, porque é inspirador às vezes, né? A gente conhecer o que aconteceu com as pessoas aí. Sim. Eu tive algumas viradas de chave, vamos dizer assim, né? Tive algumas mais relevantes, que são vivas até hoje, outras que acontecem naturalmente, mas a minha virada de chave, a primeira foi, na verdade, foi o reposicionamento da Baracate no mercado, no sentido de regionalização. Para quê?
para a qualidade de vida com os executivos, com as pessoas que trabalham conosco. Porque consultor, se você deixar, vai ter projeto no Belém do Pará. E como é que... Lembre-se, se eu olho para a vida do empresário particular, eu também tenho que olhar para a nossa vida da equipe também, concorda? Legal. Então não faz muito sentido, no meu ponto de vista, nas minhas premissas, eu ter muitos projetos espalhados, certo? Sendo que não terei qualidade de vida nem eu, nem os executivos, os associados. Isso foi um posicionamento para o mercado, porque demanda vem, aparece. Como a gente procura ter boas práticas no mercado, ter uma lisura no trabalho e ter um bom relacionamento também, no modo geral. Então, queira ou não, as oportunidades aparecem. A partir do momento que você se posicionou, que eu me posicionei, óbvio que no começo você tem aquela queda, né? Você tem aquela queda. Sim. Aquela queda eu passei. Todos nós passamos. Você passou uma régua, né? Então... Passei uma régua, regionalizei, vou atender com mais qualidade, tô mais pronto, mais próximo, né? Qualquer emergência você tá perto. Por outro lado, então você cai. Então hoje eu posso deixar bem claro assim que é uma virada de chave muito importante, porque a partir do momento que eu me reposicionei no mercado e limitei a minha região para dar mais atendimento, qualidade no atendimento com os clientes, foi uma virada de chave porque sabe que Belém do Pará, Manaus ou qualquer outro estado que venha não vai chamar o Paulo. O mercado não vai vir atrás do Paulo. Mas sabe que está aqui, né, num eixo entre Americana e São Paulo, ou num raio de 250 quilômetros, a gente consegue atender com maior agilidade. Legal. Porque eu tô em todos os projetos. Não deixo os projetos na mão de terceiros, né, da equipe. Então eu estou sempre. Né? E isso faz diferença quando o empresário contrata uma consultoria, fala com o Paulo, mas ele não participa, não faz sentido. Sim. Então, muito legal. E é legal que você trouxe isso, né? O mesmo tratamento que você dá para o empresário, que a gente fala cliente, a pessoa mais importante, você também reverteu para a própria equipe, né? Com certeza. Para trazer essa mesma... E tem um professor meu que falava assim, você dá tudo para o seu cliente, você cuida do seu cliente? Mas quem cuida do seu cliente? Seu funcionário. Então, por que você não dá mesmo cuidado, mesmo cuidado com o cliente para quem cuida do cliente? Com certeza. E é legal que você está trazendo que a Baracate faz isso. Porque a estrada cansa, né? Eu fiquei muito tempo, ao longo desses 15 anos... Fala que minha mulher era uma guerreira, né? Porque ela segura as pontas em casa, quando só éramos casados, depois com a minha filha. E, então é difícil, porque se nós temos um propósito, temos algo espiritual, temos uma fé, cremos, sabemos que a gente também, além de ser provedor, temos que estar próximo. Temos que estar junto, né? Nada contra, pelo amor de Deus, tá, gente? Tem consultores que viajam aí e também tem uma estrutura familiar, mas cada um, eu tento olhar um pouco para isso. E temos que olhar. Porque hoje depois dessa pandemia, tá todo mundo... o psicológico das pessoas tá comprometido, né? Você sabe verdade, bem, né? Tá todo mundo à flor da pele. Então a gente tem que tentar... E nós vivemos um ambiente que a carga negativa é muito grande, naturalmente. Então a gente já traz isso para dentro. Se a gente tiver uma estrutura familiar... nós também vamos colapsar, né? Sim, verdade. Cara, foi sensacional. Nós estamos chegando ao fim. Passa rápido, né? Passa rápido esse bate-papo. Mas antes da gente encerrar aqui, né? Primeiramente, meu prazer ter você aqui. Gostoso ouvir sobre esse tema. Eu particularmente gosto muito desse tema. Obrigado. Né? Que é de recuperar. Eu sou um cara que eu acredito muito nas empresas, na gestão e nessas coisas. Quando a gente ouve assim, tem chance, né, da empresa. Chances. A empresa vende, então tem o fôlego, né? Tem fôlego. O fôlego é a venda, então ela ainda tem. É muito legal ouvir que tem realmente para fazer. E pra gente fazer esse fechamento aí, Paulo, aqui tem a câmera aqui, ó, na sua frente aqui. Deixa um recado, uma frase, uma motivação, qualquer coisa que você quiser de conselho. Eu sempre falo pro pessoal pegar o podcast, manda pros funcionários, vem em equipe, né? Que tem sempre alguma coisa, um insight interessante. Então deixa um recado aí pra galera aí que tá assistindo a gente. Bom, obrigado, Saulo, pela oportunidade. Obrigado por me fazer ser pertencente de algo muito grande que vai acontecer na sua vida, na vida da família de vocês. Amém. Né? Através da CC26 e de tudo que você tem construído. Que a gente acompanha um pouquinho nos bastidores, né? Não, obrigado. Todo esse ecossistema que você está proposto e disposto a construir, que não é fácil. Mas conte conosco, porque aqui é uma parceria ali
longa e duradoura. E tudo que a gente faz é porque tem parceiros igual vocês que falam assim, opa, legal, eu tô dentro. Vamos junto. E aí a gente consegue construir juntos. O que eu falaria para as pessoas é o seguinte, vou sair um pouco do mundo dos negócios e se você tem em volta pessoas boas, honestas, um ecossistema muito bem qualifique melhor quem está ao seu lado, qualifique melhor quem são as pessoas que estão do seu lado, não tenha receio, não tenha medo, com coragem, verdade, honestidade, que se você tem esses 3 pontos, esses pilares, você prospera, você cresce, né? Da mesma forma no qual a gente está crescendo cada ano que passa, vocês também crescerão. Conte com pessoas sempre que esteja ao seu redor, não somente aquela pessoa de confiança, mas avalie a sua competência, invista, traga para perto, tenta entender um pouco mais, entendeu? Para aí sim você vai ter pessoas ao seu redor, não só de confiança, leais, mas principalmente conhecedores que pensam igual você. Porque hoje a comunicação está muito difícil. Se fala melhor por mensagem do WhatsApp do que telefone. Você sabe que eu brigo muito por isso. Exato, sei. Liga para mim. Liga logo. Liga logo. Sai do WhatsApp. Vamos falar presencial. Vamos nos encontrar em algum lugar. Lembra? É isso aí. Pois é. Por quê? Porque esse contato pessoal vai te tirar de grandes ciladas, vai te tirar de grandes armadilhas e vai te preparar cada vez mais para algo muito maior que vai acontecer na sua vida. Legal. Sensacional, Paulo. Toca aqui, cara. Muito obrigado mesmo por esse momento, por esse investimento de tempo aqui. Obrigado pela oportunidade. O pessoal tá gostando aí, eu tenho certeza. Pessoal, compartilhe, curte aí, recomenda a gente esse conteúdo para as pessoas. Eu acho que vale muito a pena. Tem mensagem profissional, mensagem do coração também aqui, porque gestão é isso, gente. Não dá para a gente ficar só preso na parte técnica, né? Tem a parte humana que é importante. Então, muito obrigado, Paulo. Deus abençoe você, amém. sua família, Deus abençoe vocês. Os projetos. Amém. Né? E você também aí, Deus abençoe você. Continue com a gente aí em outros programas e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.